Já viu aquele corte que enquanto vai passando imagens do culto tem uma narração do que foi ministrado? Pois é esse tipo de edição que você vai aprender a fazer agora. Antes de começar a fazer essa edição, você vai precisar separar os materiais. O primeiro de todos é o corte da pregação. Então já separa o trecho da ministração que você quer fazer a edição. Então deixa ele bonitinho, com todos os cortes ali feitos, com as falas, tudo certinho. O segundo passo é você separar o louvor que vai utilizar nessa edição, porque você vai precisar pensar na edição baseado na música que você vai escolher. Então já escolha antes de ir para edição. E uma dica que eu te dou para facilitar o seu processo de escolher a música é você ir ali no Instagram, no TikTok e ver quais os louvores que estão em alta no momento que você está fazendo aquela edição e escolha esse louvor que está em alta. Outra opção é você selecionar uma música que foi tocada ali pela banda da sua igreja. Então veja qual louvor que eles tocaram que se encaixe com a ministração. Sempre tem um que encaixa perfeitamente com a palavra que Deus derramou através da vida do pastor. Então pegue o louvor ali que foi tocado no próprio culto e use na sua edição. E o terceiro passo é você já separar todos os vídeos também. Os vídeos que você fez ali no culto, deixar todos eles separadinho. Então separou todo esse material, vamos para o CapCut. Vou clicar em novo projeto no CapCut para importar todos os vídeos que eu gravei. Mas antes de importar, eu já vou olhando aqui mais ou menos qual vídeo que eu quero iniciar na edição, para que eu já importe na ordem correta. Então tente já fazer a análise disso também, já vai selecionando os vídeos na ordem que você quer que eles fiquem na sua edição. Assim já vai facilitar o seu processo lá dentro do CapCut. Ao invés de você ficar mudando um vídeo de lugar, você já vai importar todos eles aqui na ordem certinha que ele vai ficar na sua edição. Eu vou selecionando mais ou menos aqui a ordem que eu quero. Vídeos importados para o CapCut, agora a gente vai começar a nossa edição. E eu vou iniciar fazendo a abertura desse vídeo. Você tem que pensar que a abertura do seu vídeo é o principal, é o mais importante, porque é nessa abertura que você já vai reter, vai chamar a atenção das pessoas para que elas fiquem ali para assistir o seu vídeo, que a intenção é chamar a atenção das pessoas para elas ouvirem a palavra de Deus que está sendo ministrada naquele vídeo. Então nós precisamos fazer um efeito que vai realmente chamar a atenção para ela ficar, para ela permanecer nesse vídeo. Isso é chamado de gancho. O gancho é o início do seu vídeo que você vai chamar a atenção das pessoas. E uma forma de você chamar a atenção, utilizando aqui a edição, é você colocar um efeito, por exemplo, de várias cenas passando rápido. As pessoas elas ficam curiosas de saber o que vai acontecer naquele vídeo com um efeito tão chamativo desse. E é esse efeito que eu vou utilizar aqui dentro. E para fazer esse efeito é bem simples. Aqui eu vou usar esse efeito nos 3 primeiros vídeos que eu importei. Eu vou selecionar cada um deles e vou colocar o tempo de 0,5 segundos. Amplie aqui a linha do tempo e põe 0,5 segundos. Cada vídeo tem que ficar em 0,5, tá? Então faça os cortes aí e deixe o seu vídeo em 0,5. Todos os 3 que iniciam aqui, eu vou deixar em 0,5. Agora, o próximo passo é a gente adicionar um keyframe no início de cada um dos vídeos e um no final, né? Vamos começar com esse primeiro vídeo aqui. Então, crio um keyframe no início dele e um bem no finalzinho. Esse do final eu vou ampliar, vou dar um zoom nessa cena. Arrasto essa régua aqui para o meio, clico aqui do ladinho em gráfico e deixo aqui linear. Vai ficar assim, ó, com um efeito de zoom in, um efeito bem rápido. E nós vamos repetir esse processo com os outros 2 vídeos também, colocando um keyframe no início e outro no final, sempre dando um zoom no do final e colocando o gráfico aqui no meio, gráfico linear. Então essa aqui vai ser a nossa abertura de 2 segundos. O gancho ele sempre tem de 2 a 3 segundos, tá? Então aqui já vai chamar uma atenção.
Esse efeito vai ficar muito mais interessante quando a gente adicionar os efeitos sonoros para acompanhar esse efeito visual. Mas os efeitos sonoros a gente vai adicionar mais para frente. Por enquanto, vamos mexer aqui nas imagens. Outra coisa que a gente tem que fazer bem no início da nossa edição é vir aqui nesse cantinho e silenciar todos os vídeos, para que nenhum áudio venha atrapalhar aqui o momento da nossa edição. Aqui, depois que acabou as cenas rápidas, eu quero que entre uma tela preta, porque eu estou pensando em pôr uma overlay nessa tela preta. Então eu vou vir aqui no mais, clico aqui em biblioteca e adiciono uma tela preta para que esse meu vídeo fique desse jeito aqui. Assim que saem essas cenas rápidas, entre uma tela preta. Eu vou deixar essa tela preta em aproximadamente aqui 0,8 segundos. E aqui, se eu quiser, eu já posso adicionar até a overlay. Venho aqui em camada, adicionar camada. Eu já deixei separado aqui uma overlay. Eu vou deixar essa overlay disponível para download na descrição desta aula. Seleciono ela aqui. Eu vou deixar essa overlay exatamente aqui, ó, um pouquinho, passando só um pouquinho da transição dessa tela preta para a próxima cena. Tá? Vou excluir, divido aqui e excluo o restante. Então, deixo aqui, ó. Começo ela um pouquinho depois da parte preta e corto ela assim quase no início da outra cena. Deixa eu ampliar um pouquinho. E como que a gente utiliza o overlay? Nós precisamos vir aqui com o dedo de pinça para aumentar esse vídeo aqui em toda a tela. Clico no overlay, venho em juntar, opção clarear. Para que nessa parte que aparece a outra cena, ela já mostre um pouquinho aqui, ó, da cena. Aqui na parte preta ela vai continuar preta porque é um fundo preto, obviamente. Então nosso início ficou desse jeito aqui, ó. Vai fazer muito mais sentido depois com os efeitos sonoros, pode confiar. Então aqui a abertura do vídeo já está ok. Vamos dar sequência nos demais vídeos. E o primeiro passo que eu faço é jogar câmera lenta em todos eles, porque eu já escolhi um louvor que ele é lento. E nós precisamos fazer a música combinar com a imagem. Eles precisam se comunicar. Então, se a música é um pouco lenta, a imagem também precisa passar aquele movimento mais suave, mais sutil para combinar com a música. Caso a música fosse rápida, aí eu poderia deixar as cenas um pouco mais rápida. Então você tem que pensar nisso também. Por isso que eu já disse para você escolher o louvor que você vai querer utilizar na sua edição, para você já pensar no estilo da sua edição. Então, se o seu louvor for lento, jogue câmera lenta também. É o que eu vou fazer aqui. Então eu venho, clico em cada um dos vídeos, seleciono aqui em velocidade normal e jogo em 0,5 e dou OK. E eu vou aproveitar e fazer câmera lenta e já fazer o corte desse vídeo também. Então, eu vou analisar qual é a parte que eu mais quero desse vídeo aqui, a parte que tem movimento, e vou fazer o corte aqui, diminuindo desse formato aqui, ou simplesmente clicando em dividir e excluindo o resto. Vou deixar esse clipe em 1,3 segundo. Você precisa colocar os clipes em 1.3 até 1.5. Mais do que 1.5, o vídeo acaba ficando muito longo. E nós não podemos deixar o vídeo parado em um take só, porque senão as pessoas elas vão acabar pulando. O que retém a atenção do público são as cenas ali trocando rápido, um vídeo bem dinâmico. Então, se a gente deixar mais do que 1.5, deixa 2 segundos, 2 segundos e meio, é muito tempo na mesma cena e a chance das pessoas pularem esse vídeo é muito grande. Então, tente deixar aqui mais ou menos em 1.3 a 1.5 e nesse tempo é o tempo que combina com a batida da música. A maioria das músicas, se você for colocar o ritmo, utilizar o ritmo, ele vai combinar com esse tempo aqui do take. Menos do que isso, só quando a gente for fazer um efeito, como nós fizemos no início desse vídeo. Então você vai repetir esse processo com todos os takes, com todas as cenas que estão no seu vídeo. Vou acelerar esse vídeo aqui para eu conseguir fazer esse processo em todo ele.
Terminado de aplicar câmera lenta e fazer a divisão de todos os clipes, agora a gente vai adicionar a pregação. Eu vou usar a pregação apenas como uma narração, não vou colocar aqui o pastor fazendo a ministração. Eu vou colocar apenas o áudio dessa pregação. Então eu vou vir aqui na linha do tempo e posicionar minha régua onde eu desejo que inicie essa narração. E essa narração ela vai começar exatamente aqui, ó, depois dessa tela preta. Assim que aparece o pastor que está ministrando. Deixei apenas um vídeo dele aqui. Então, eu vou posicionar minha régua aqui. Venho em áudio, sons, clico aqui nessa pastinha e eu vou extrair áudio do vídeo. E aqui na minha galeria eu vou procurar pelo áudio da ministração, vou selecionar esse áudio e clicar em extrair. E aqui eu clico no mais para adicionar aqui na minha linha do tempo. E agora a gente vai legendar esse áudio. Por que eu já vou legendar antes de colocar a música, antes de dar sequência na edição? Porque se eu deixar para legendar depois, com a música aqui já dentro do CapCut, em alguns momentos ele vai confundir e ele vai legendar a música no lugar da narração. E a gente não quer isso, a gente quer que ele faça a legenda correta da narração. Então eu já vou fazer a legenda agora. Então eu clico em legenda, deixo aqui em português, e venho aqui e procuro por uma legenda que me agrada. Eu gosto de usar essa daqui, ó. Opte por usar uma legenda que apareça de 1 a 2 palavras por vez, para dar tempo das pessoas lerem. Aquelas legendas que fica uma frase completa, faz as pessoas se perderem. Então, opte por essas daqui. Clico aqui em gerar e espero o CapCut gerar para mim essas legendas. Assim que finalizar, você confere se essa legenda está ok. Clica na legenda, vem em editar legendas e faça aqui uma varredura. Veja se tem alguma palavra errada, se está faltando alguma palavra, se ele colocou outra no lugar. Então você faz aqui a edição dessa legenda. E confira se essa fonte aqui deixa todas as letras iguais. E eu tô vendo aqui que sim, olha só. Algumas fontes, as letras que têm acento, cedilha, elas ficam minúscula, enquanto as demais maiúscula. Não deixe a legenda assim, esteticamente fica feio. Então opte sempre por uma legenda que a letra fique igual, independente se tem acento ou não. Então eu vou posicionar essa legenda bem aqui, ó, no meio do meu vídeo. Legenda feita, tá tudo certinho com ela. Nosso próximo passo é adicionar a música, os efeitos sonoros. E eu já vou adicionar aqui por parte. Já vou para o início do nosso vídeo para acrescentar o áudio que vai dar vida a esse efeito inicial aqui. E posteriormente a gente vai colocar os efeitos e o fundo musical para compor todo esse nosso vídeo. Então aqui no início eu vou colocar um áudio chamado Rising, para combinar com esse efeito de zoom in que nós fizemos de forma rápida. Então eu venho aqui em áudio, clico em sons e vou adicionar um efeito que está na galeria do meu celular, que eu vou deixar disponível aqui para você baixar também. Então eu venho aqui em dispositivo. Assim que você baixar, você vai clicar em dispositivo e vai selecionar aqui, ó, do dispositivo. Como eu já selecionei, ele já está aqui dentro do CapCut e eu vou adicionar ele aqui clicando nesse mais. Depois de adicionar, eu vou fazer um corte nesse áudio porque o início dele não tem som algum e nós não podemos deixar ele desse jeito aqui porque senão ele vai começar depois que os vídeos já passaram. Então eu faço o corte onde não tem som, arrasto ele para o início do meu vídeo e faço um corte aqui também, ó, para ele terminar junto com esse vídeo aqui, ó. Então faço um corte e ele termina aqui. E aqui, quando fica a tela preta, eu vou colocar um efeito chamado Bass Impacto. Eu venho aqui em efeitos sonoros e você vai adicionar esse aqui, ó, Bass Impacto 1171693. E deixar esse efeito somente aqui na parte que tem a tela preta. E depois do efeito a gente já entra com a narração. E enquanto está tendo aqui a narração da pregação, debaixo dela nós vamos adicionar um fundo musical. Então a gente vai vir aqui em sons e eu vou procurar aqui
por um fundo musical cinematográfico, um efeito épico. Eu vou adicionar aqui, eu vou escrever epic e vai aparecer vários fundos musicais aqui bem legais, bem interessantes pra gente adicionar. Então vai ouvindo um fundo que combina com a sua edição, que você acha que vai combinar com a ministração. Vou escolher esse aqui, ó, Epic Uplight Music. E adiciono ele, deixo ele exatamente aqui embaixo da narração. Só que aqui a gente tem que selecionar esse áudio que acabamos de adicionar, o fundo musical, vir em volume e diminuir. Vou deixar aqui mais ou menos nos 50. Depois de diminuir o volume, nós vamos dividir esse áudio bem aqui, ó, onde termina a narração da pregação. Clico em dividir e excluo o restante. Mas os vídeos ainda continuam rolando. E para não ficar sem som, nós vamos adicionar aqui um louvor. Escolha um louvor aí, como eu disse, que combine com a ministração. Eu vou colocar um louvor que foi tocado no dia desse culto. Então eu vou clicar aqui em sons, venho aqui nessa pastinha, dispositivo. Aqui é só selecionar do dispositivo e abrir a pasta que está essa música, o louvor, e importar para o CapCut. Como eu já importei, ela está aqui já na biblioteca. Então, eu clico nesse mais para adicionar essa música. E eu vou clicar nessa música e vou posicionar essa régua bem no momento do refrão dela, porque eu quero somente a parte do refrão desse louvor. Então, eu venho aqui e venho procurar. Aqui que eu quero fazer o corte, então eu clico em dividir, excluo a parte que eu não quero, arrasto o restante desse áudio e deixo ele aqui, ó, bem na frente do áudio que já adicionamos nesse projeto. Mas nota uma coisa, olha só como que fica a passagem de um som para o outro. Do jeito que eu posicionei aqui, a troca de música fica muito ruim, porque tá vindo uma narração com fundo musical e de repente tem um corte e já inicia o outro louvor. Para a gente melhorar isso aqui, nós vamos adicionar alguns efeitos sonoros para compor essa transição de um áudio para o outro. E o primeiro efeito que nós vamos adicionar vai ser bem aqui, ó, no meio desses dois áudios. Então posiciona a régua no meio desses dois áudios, clica em efeitos sonoros e aqui você vai procurar pelo efeito chamado Tension Rising. E vai ser essa primeira opção aqui, ó, Tension Rising e Impacto 2. Salva esse áudio na seu favorito para poder achar depois com mais facilidade. Vamos adicionar esse efeito aqui. E agora nós vamos arrastar essa régua um pouquinho mais para trás, antes do primeiro áudio finalizar. E vamos clicar em efeitos novamente. Mas aqui a gente vai adicionar um efeito chamado Reverberation Chant. Meu inglês é maravilhoso, não dá risada não. Reverberation Chant. Vou deixar escrito aí para facilitar a sua busca. E vai aparecer esse aqui, ó, Reverberation Following Chant. É esse que você vai adicionar. Adiciona ele. E olha a diferença que ficou a passagem de uma música para outra. Fale com Deus. Sim, você sabe. Com os efeitos sonoros dá um tchan, dá algo mais especial, deixa até mais profissional essa edição aqui. Então, a passagem de um som para outro tá ótimo, já tá maravilhoso. Aqui em cima, eu preciso deixar os vídeos nessa mesma pegada da transição dos áudios. Então, os áudios estão com uma transição legal, agora eu preciso deixar os vídeos na mesma transição. Então, aqui, ó, eu já vou ajustar esse vídeo, já vou cortar ele, esse excesso, porque eu quero exatamente um vídeo passando para o outro, assim quando passa uma música para outra. E aqui nós podemos colocar um efeito de transição, e eu posso pôr aqui, ó, flash de calor, ou esse brilho aqui. Vou adicionar esse brilho de câmera para ficar legal.
E aqui, eu acho que eu vou só mudar, eu só vou alterar aqui, que tem uma imagem que eu gostaria que iniciasse. Essa aqui, ó. Eu só vou trocar essa imagem de posição e vou deixar ela aqui. Olha só. E como o efeito aqui, ele tem uma elevação de impacto, a gente tem que colocar um efeito nesse vídeo também para acompanhar esse efeito sonoro. Então, nós vamos clicar no keyframe e adicionar um keyframe no início e o outro no final desse vídeo. O do final a gente vai ampliar ele. E aqui no meio do vídeo vamos adicionar um gráfico. E eu vou buscar por esse gráfico aqui em formato de S. E olha só, o efeito de zoom vai acompanhar o efeito sonoro. E posso até colocar aqui também, quando faz um boom, um efeito. Vou pôr aqui, ó, já clicar em efeito, efeitos de vídeo. Vou vir aqui em efeitos leves. Vou colocar esse aqui, ó. Vou dividir. Deixar esse efeito só até aqui nesse take. E olha que legal que ficou. Acompanhando uma passagem. Aqui eu posso até colocar na transição um efeito de flash bem rápido. Deixa eu diminuir a velocidade desse flash para ficar bem rápido mesmo. Olha só. Prontinho. E dando sequência aqui na edição, eu deixei esse clipe aqui da dança bem longo. Eu não dividi ele. Por quê? Porque eu quero fazer um efeito com esse take aqui, um efeito de divisão de tela. Eu vou jogar esse vídeo na camada de baixo. Então, arrasto a barra de ferramenta, jogo ele para a camada de baixo. Eu vou arrastar esse vídeo para ele começar aqui, ó. Assim que nós temos a transição dos áudios. Vou colocar mais um pouco mais para frente. Passou essa imagem aqui, já vai entrar essa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse vídeo, vou vir aqui na ferramenta mascarar, vou selecionar horizontal, arrasto um pouquinho assim para baixo, essa linha amarela, e essa bolinha branca eu vou suavizar a borda, arrastando ela para baixo. E dou OK. Vou posicionar esse vídeo um pouco mais para cima. Deixar ele aqui em cima. E agora, os vídeos que estão aqui em cima na camada principal, eu vou selecionar eles e vou arrastar eles para baixo. Vou ajustar eles aqui na tela. Olha só que efeito legal. Fica um efeito de dividir duas imagens passando junto. Então, eu venho aqui, ó. Seleciono o vídeo da principal e arrasto ele para baixo. Esse aqui de mão, eu vou colocar e vou arrastar esse take aqui mais para frente, para ele aparecer depois que termina essa imagem aqui. Posiciono, ó. Seleciono um, arrasto para baixo. Seleciono o próximo, arrasto para baixo. Seleciono o outro e arrasto para baixo. Eu vou cortar esse vídeo aqui, ó. Arrasto esse outro aqui pra frente. E esse áudio eu vou finalizar bem aqui, ó. Quando ele termina de falar coroar. Divido ele aqui, excluo o restante. Clico no áudio de novo, venho na opção Fade, Fade Out e vou colocar 1 segundo. Para dar aquele encerramento no áudio. E essa última imagem aqui do vídeo, eu vou dividir ela bem no momento em que o meu áudio termina. Clico em dividir e excluo o restante. E aqui eu vou também fazer um efeito de fade out. Coloco um keyframe no final desse vídeo e um no meio. Arrasto novamente aqui a régua para o keyframe que eu criei no final. Venho na barra de ferramenta
procuro por opacidade e zero essa opacidade. Assim o vídeo vai se encerrar junto com a música. Fica bem legal esse efeito. E aqui o nosso vídeo já está praticamente pronto. O último detalhe aqui é adicionar filtros, efeitos, onde você achar que precisa adicionar. Eu vou adicionar um efeito aqui, ó, no início desse vídeo. Vou colocar um efeito de borrão de movimento. Então eu venho aqui, clico em efeito, efeitos de vídeo, procuro aqui para o borrão de movimento, seleciono ele aqui, só que eu vou clicar em cima dele de novo para diminuir essa intensidade aqui, ó, desse borrão. Vou deixar mais ou menos aqui no 30. Vamos ver se assim ficou bom. Ficou legal. Eu vou posicionar esse efeito somente aqui, ó, nos 3 primeiros vídeos, tá? Somente aqui na abertura mesmo. E agora eu vou adicionar o filtro. Filtro é algo particular. Tem muita gente que pergunta dicas de filtros, quais as melhores combinações de filtro. A realidade é que não tem a melhor combinação. Você precisa ver o filtro que combina com a sua captação. Essa é a verdade. O vídeo que você gravou, qual o filtro que vai combinar? E aí você vai precisar testar. Você vai jogar o seu vídeo aqui no CapCut e vai testar qual é o melhor filtro que vai combinar com aquela imagem. E também você precisa ver qual o filtro que você quer comunicar uma mensagem com ele, porque às vezes você quer deixar algo mais claro, às vezes você quer deixar um vídeo um pouco mais escuro, então você que vai definir isso aqui no filtro. Se você quer deixar o vídeo na pegada mais cinematográfica, então você vai ter que colocar um filtro que combine mais com uma edição cinematográfica. Então um filtro é muito particular, você vai ter que analisar aqui qual que combina com a sua edição, tá? E aí você vai selecionar o filtro, vou colocar um aqui, ó, para você ver, selecione o filtro. Aqui você pode ajustar a intensidade dele, ou você pode clicar em ajustar para fazer mais ajustes ainda nesse filtro. Aqui você vai mexer no brilho, no contraste, na saturação, você vai personalizar esse filtro. E aqui também, particular, você vai personalizar conforme a captação que você fez. Depois que você colocou o filtro, é só clicar nele, arrastar para ele ficar em todo o vídeo. Se você desejar que esse seja o filtro do vídeo inteiro. Caso contrário, você vai posicionar ele somente na parte que você deseja. E tá prontinho o nosso vídeo. Olha só o resultado desse corte de pregação. Comece hoje, decida-se hoje em deixar as coisas velhas para trás e começar a fazer coisas novas. Você já tentou muitas vezes fazer do seu modo? Agora faça do modo de Deus. Busque a Ele em primeiro lugar e a sua justiça. Ore mais, fale com Deus sem cessar. Pra te